Ela parecia feliz. Ela sorria nas fotos, fazia planos, dizia que te amava. Tudo parecia estar no lugar, até não estar mais. E de repente, você se vê em meio a um turbilhão emocional, sem entender como alguém que dizia estar bem foi capaz de trair. A traição, especialmente quando vem de quem aparentava estar satisfeita no relacionamento, carrega uma dor a mais. A sensação de que tudo era mentira ou que você deixou passar sinais invisíveis. Mas e se o problema for outro? E se a raiz da traição não for a ausência de amor, mas a presença de conflitos silenciosos, desejos não confessados ou até mesmo uma busca interna que nada tinha a ver com você? Neste vídeo, vamos falar sobre os motivos ocultos, e muitas vezes desconcertantes, que fazem algumas mulheres traírem mesmo quando estão em relacionamentos estáveis. Esqueça as respostas fáceis. O que você vai descobrir aqui é profundo, desconfortável e, acima de tudo, libertador. A imagem de um relacionamento perfeito é uma armadilha que muita gente cai, inclusive você. Ela sorri, está presente, não reclama muito. Você acha que está tudo bem. E, de fato, pode estar funcional. Mas funcional não significa emocionalmente vivo. O que muitos homens não percebem é que uma mulher pode estar em um relacionamento estável, confortável e até carinhoso, mas ainda assim sentir que falta algo essencial. E não se trata, necessariamente, de sexo ou atenção. O que falta, na maioria dos casos, é estímulo emocional profundo, sensação de presença viva, desejo renovado, coisas que não costumam existir em relações que entram no piloto automático. O relacionamento perfeito é aquele onde tudo parece certo, mas, por dentro, pode estar morno. A rotina, previsibilidade, tarefas divididas, mensagens diárias, mas pouca espontaneidade. Pouca escuta genuína. Pouca surpresa. A mulher sente que está com um bom homem, e isso é verdade. Mas com o tempo, ela começa a se perguntar: por que me sinto entorpecida emocionalmente, mesmo tendo tudo o que pedi? E é aí que o perigo se aproxima silenciosamente. Porque quando um relacionamento não oferece mais estímulo emocional, é comum que a mente, e depois o coração, comece a buscar isso em outro lugar. Pode ser numa conversa banal no trabalho, numa troca de olhares no Instagram ou em um reencontro com alguém do passado. E se o parceiro não perceber esse estado emocional em transformação, não por negligência, mas por ilusão de estabilidade, ele não saberá o que está prestes a acontecer. A ideia de que relacionamentos bons são a prova de traição é um mito. Muitas vezes, a estabilidade aparente é apenas o cenário onde o tédio afetivo está plantando a semente da fuga emocional. E a mulher que trai nesse contexto não está buscando destruir o que tem, mas reviver algo que sente ter perdido dentro de si. Quando entendemos isso, passamos a ver que a prevenção da infidelidade não começa quando surgem sinais de perigo, mas quando ainda achamos que tudo vai bem. A traição, na maioria das vezes, não nasce do dia para a noite. Ela é cultivada no silêncio. E esse silêncio é o espaço onde moram as emoções reprimidas e as necessidades que nunca foram ditas em voz alta, ou que foram ditas, mas não foram ouvidas de verdade. Muitas mulheres, especialmente em relacionamentos longos, aprendem a engolir pequenos incômodos. Frases que não disseram para não criar briga. Desejos que reprimiram por achar que o parceiro não entenderia. Gatilhos que preferiram ignorar para manter o clima de paz. Só que o acúmulo dessas pequenas renúncias cria um buraco emocional. Um vazio difícil de identificar, até mesmo para elas. A mulher que trai, muitas vezes, não o faz por crueldade, mas por desespero silencioso. Por não saber mais como pedir aquilo que deseja sem parecer carente, dramática ou ingrata. E, aos poucos, esse acúmulo de emoções guardadas se transforma em distanciamento interno. Ela ainda sorri, ainda participa, ainda diz tudo bem. Mas já não está mais completamente lá. É nesse ponto que a carência emocional se torna vulnerabilidade. E quando alguém de fora oferece justamente o que ela sente falta, escuta, admiração, leveza ou até uma simples validação, a mente dela se abre para aquilo. Não necessariamente por maldade, mas por sensação de acolhimento. De enfim alguém me vê. O erro que muitos homens cometem é achar que, por ela não reclamar ou não expor desconfortos, está tudo resolvido. Mas em muitos casos, o silêncio é a última tentativa de preservar o vínculo antes de desistir de tentar consertá-lo.
E quando esse ponto é ultrapassado, o retorno emocional é difícil. Por isso, o antídoto da traição emocional é a escuta ativa, a curiosidade afetiva, a conversa sem julgamento. Só assim um homem pode perceber o que está se passando na profundidade emocional da mulher que ama, antes que outro venha preencher esse espaço. Existe algo na psique humana, e particularmente no universo emocional feminino, que anseia pelo novo, pelo imprevisível, pelo não conquistado. Esse desejo não nasce de insatisfação concreta, mas sim de um impulso psicológico que busca estímulo, desafio e presença viva. Quando isso desaparece da relação, o espaço para o novo se torna uma tentação real. É importante entender: o cérebro feminino, como o masculino, é ativado por recompensas emocionais. Mas enquanto o homem costuma reagir mais ao visual e ao físico, muitas mulheres respondem à atenção diferenciada, à provocação sutil e ao estímulo intelectual. Quando a rotina se instala e o parceiro para de jogar o jogo da conquista, a sensação de já estar garantida pode neutralizar esse estímulo. É nesse ponto que entra o desejo pelo novo. Não necessariamente por outra pessoa, mas por uma nova experiência de si mesma. Ela quer se sentir viva, notada, desejada como antes. E às vezes, inconscientemente, busca esse sentimento em situações que envolvam risco, segredo, tensão emocional. Isso ativa áreas do cérebro relacionadas à excitação e ao prazer psicológico. O outro homem, aquele por quem ela pode vir a se interessar, nem sempre é melhor do que o parceiro. Muitas vezes, é apenas alguém que representa um território inexplorado, que faz perguntas diferentes, que olha de forma curiosa, que a faz se sentir desafiada emocionalmente. E o que parecia apenas um flerte bobo vira rapidamente uma chama interior que ela não sentia há tempos. Esse fenômeno não é justificativa, mas explicação. Porque o amor não é o oposto do desejo, a previsibilidade é. Quando o relacionamento entra em modo automático, e o homem deixa de investir na conexão emocional com a parceira, ele corre o risco de ser substituído não por outro homem, mas por uma nova versão dela mesma que quer renascer, mesmo que seja em outro lugar. Se há algo que toda mulher deseja em um relacionamento, mesmo que não diga, é ser admirada. Não apenas elogiada pontualmente, mas vista. Vista como mulher, como ser humano em constante transformação, com ideias, desejos e conquistas que merecem atenção. Quando essa admiração desaparece ou nunca existiu, ela começa a se sentir invisível. Muitas traições femininas não nascem do desinteresse sexual ou emocional, mas da necessidade profunda de se sentir relevante de novo. Em relacionamentos longos, especialmente quando o parceiro entra numa zona de conforto, ele pode começar a tratar a parceira como parte do contexto. Como se ela fosse parte do cenário doméstico, previsível, garantida. E com o tempo, ela passa a se sentir irreconhecida. Essa invisibilidade não é apenas física. É emocional, intelectual e até existencial. A mulher que antes era elogiada pelo brilho no olhar, pelo modo de se vestir, pelo humor afiado, pela sensibilidade, agora é notada apenas quando algo está errado. Quando esquece algo, quando atrasa, quando muda um pouco. E essa mudança de foco, essa perda de referência afetiva, a esvazia. É nesse vazio que alguém de fora pode surgir como espelho restaurador. Um homem que, mesmo sem intenção clara, valoriza o que ela sente que o parceiro já não percebe. Que nota seu perfume novo. Que comenta sobre algo que ela disse. Que valida sua inteligência ou seu ponto de vista. Esse gesto, que pode parecer banal, muitas vezes tem mais poder do que qualquer conquista material. A mulher não está buscando um amante. Está buscando uma confirmação de que ainda é alguém digna de atenção, de desejo, de admiração. E, muitas vezes, isso não tem nada a ver com outro homem em si, mas com a necessidade interna de resgatar uma versão dela mesma que sente ter sido esquecida. E o homem que ignora essa necessidade emocional, achando que só estar presente já é suficiente, muitas vezes assiste à perda silenciosa da mulher que ama, para alguém que simplesmente a enxergou de novo. Nem toda traição é fruto de carência afetiva ou tédio. Em muitos casos, ela nasce como uma forma inconsciente, ou até consciente, de rebeldia. Um grito por liberdade. Um ato de autoafirmação diante de um relacionamento onde ela sente que perdeu o direito de ser quem é. Relações marcadas por controle, ciúmes excessivos,
cobrança constante ou vigilância emocional desgastam profundamente a identidade feminina. Muitas mulheres, ao longo de anos, acabam cedendo pequenos pedaços de si mesmas para manter a paz. Mudam seu jeito de falar, de se vestir, de rir, de sair. Deixam de fazer coisas que gostavam para evitar conflito. E, pouco a pouco, vão se tornando a versão moldada pelo outro, e não mais por si. Esse processo cria uma prisão emocional invisível. E quando a mulher se dá conta de que perdeu parte da própria liberdade, de pensar, de desejar, de expressar, o impulso de romper essa prisão pode surgir de forma abrupta. E uma das maneiras mais imediatas e perigosamente eficazes de se sentir livre de novo é fazer algo proibido: trair. A infidelidade, nesse contexto, não é sobre o outro homem. É sobre o direito de escolha. Sobre recuperar a autonomia perdida. É uma maneira, embora distorcida, de dizer: eu ainda sou dona de mim. Muitas vezes, a mulher nem sente conexão profunda com quem está traindo, mas o ato em si carrega um valor simbólico. É um protesto íntimo contra a sufocação emocional. Por isso, é fundamental que o homem entenda: não se trata de manter ela sob controle para que ela não traia. Trata-se de criar um espaço onde ela se sinta livre, valorizada e respeitada como indivíduo. Relações onde o controle substitui o diálogo são terreno fértil para a traição silenciosa, aquela que não busca prazer, mas resgate de identidade. A traição, muitas vezes, acontece depois que o relacionamento já terminou, ainda que ninguém tenha dito isso em voz alta. O vínculo emocional entre o casal pode continuar existindo na aparência, nos hábitos, nas obrigações cotidianas. Mas no íntimo, já se partiu. Não há mais conexão verdadeira. Apenas um contrato tácito de convivência, mantido por medo, rotina ou conveniência. Esse tipo de relação zumbi, onde o corpo está presente, mas a alma já partiu, é extremamente propício à infidelidade. Não necessariamente por falta de caráter, mas por uma tentativa de resgatar vida onde só há sobrevivência. A mulher que trai nesse estágio não está fugindo de algo novo. Está escapando de algo que já morreu por dentro. Ela já tentou conversar, mas não foi ouvida. Já pediu mudança, mas nada mudou. Já se calou, mas a dor permaneceu. E, com o tempo, passou a aceitar que o relacionamento deixou de ser um lugar de segurança emocional e se tornou um palco de indiferença. Quando essa sensação se instala, a mulher para de lutar. E é nesse silêncio resignado que a traição se torna uma porta de saída. Às vezes, ela mesma se assusta com o que está sentindo. Porque, no fundo, desejava apenas que o parceiro percebesse, que lutasse por ela. Mas quando isso não acontece, e tudo segue no automático, o impulso de buscar acolhimento fora da relação parece não só justificável, mas necessário para preservar sua própria sanidade emocional. Aqui, a traição não é o ponto de ruptura. É o sintoma de uma ruptura antiga, muitas vezes ignorada. O relacionamento já estava emocionalmente rompido. O ato de trair apenas evidencia isso de forma concreta. É como acender a luz em um cômodo escuro. A bagunça já estava lá. Só ficou visível agora. Existem relacionamentos em que tudo parece funcionar do lado de fora. Contas pagas, tarefas divididas, rotina mantida. Mas, internamente, há um abismo. A comunicação se torna técnica, as conversas se resumem ao necessário e os momentos de conexão desaparecem sem que ninguém perceba. Essa é a distância emocional, e ela é muito mais perigosa do que a ausência física. Quando um casal para de se escutar com o coração, o toque perde o calor, o olhar perde a intensidade, e o sexo vira apenas mais um item da lista, ou simplesmente desaparece. A mulher, em especial, tende a se desconectar fisicamente quando já está desconectada emocionalmente. Para ela, o desejo raramente nasce do corpo. Ele floresce da intimidade, da troca, do vínculo. Com o tempo, essa ausência de profundidade faz com que ela comece a buscar esse preenchimento em outras formas de atenção. Pode ser uma amizade, uma troca de mensagens inofensiva, uma conversa mais envolvente com alguém do trabalho, qualquer coisa que a faça sentir viva e ouvida novamente. E esse outro vai ocupando, aos poucos, o espaço que o parceiro deixou vago. O distanciamento emocional é silencioso, mas progressivo. Ele vai matando a relação por dentro, dia após dia, enquanto os envolvidos acreditam que está tudo bem só porque não há brigas ou confrontos.
O problema é que a traição, nesse cenário, surge não como impulsividade, mas como consequência, uma reação ao deserto emocional em que ela se encontra. Para evitar que esse distanciamento alimente algo ainda mais grave, o homem precisa reaprender a se conectar com a parceira, a escutar com presença, a tocar com intenção, a conversar sem pressa, sem celular na mão, sem pressa de encerrar. Porque a intimidade emocional não se constrói com grandes gestos, mas com constância, escuta e atenção real. Existem casos em que a mulher trai não por falta de amor ou afeto, mas por se sentir desconectada de quem ela verdadeiramente é. Durante anos, ela pode ter se moldado para caber nas expectativas do parceiro, da família ou da sociedade, apagando traços essenciais da própria personalidade. E, em algum ponto do caminho, ela já não reconhece mais a mulher no espelho. Muitas assumem papéis que não refletem suas verdades mais profundas. Se tornam boas esposas, mães exemplares, profissionais responsáveis, mas escondem desejos, vontades, impulsos e sonhos que nunca foram verbalizados. A repressão contínua desses elementos gera uma tensão interna silenciosa, como uma panela de pressão emocional prestes a explodir. A traição, nesse contexto, aparece como uma faísca de identidade. Um gesto que a reconecta com a mulher espontânea, livre, ousada e viva que um dia foi, ou que nunca teve coragem de ser. É um mergulho impulsivo numa versão de si mesma que estava soterrada por anos de obrigações, medos e padrões impostos. Esse tipo de infidelidade costuma deixar marcas profundas, inclusive na própria mulher. Muitas vezes, ela sente culpa não apenas por trair o parceiro, mas por ter deixado sua essência ser sufocada por tanto tempo. O ato de trair, paradoxalmente, pode funcionar como um chamado interno para resgatar uma identidade esquecida. Algo que, se ignorado, continua provocando sofrimento. É importante entender que esse tipo de comportamento não é justificável, mas é compreensível. Ele aponta para algo mais profundo, a urgência de permitir que ambos os parceiros possam ser quem realmente são dentro da relação. Porque quando um relacionamento exige máscaras constantes, cedo ou tarde alguém vai buscar o ar puro fora dele. Intimidade verdadeira não se resume ao contato físico ou à convivência cotidiana. Ela é construída na profundidade emocional, na vulnerabilidade compartilhada, na sensação de que o outro nos vê por inteiro, e ainda assim permanece. Quando essa base falta, mesmo em relacionamentos aparentemente funcionais, um vazio começa a se formar no coração da mulher. Ela sente que está acompanhada, mas sozinha. Conversa, mas não se sente ouvida. Recebe atenção, mas não é acolhida. Com o tempo, esse ato entre presença e conexão vai crescendo, e gera uma saudade de algo que talvez nunca tenha existido. É a saudade de ser vista, desejada, compreendida sem reservas. A falta de intimidade não grita. Ela sussurra em silêncios constrangedores, na falta de troca de olhares, no toque automático. Muitos homens acreditam que estão sendo bons parceiros por cumprirem suas obrigações, mas esquecem que a mulher também precisa de envolvimento emocional, sensibilidade e afeto desinteressado. Quando ela não encontra esse tipo de conexão, tende a se fechar. Às vezes, nem sabe explicar o motivo do incômodo, mas sente. E é nesse terreno fértil da carência emocional que outra pessoa pode surgir oferecendo justamente o que está em falta: presença afetiva genuína. Um olhar que a escuta. Uma conversa que a faz sentir viva. A traição, nesse cenário, não é calculada. É uma resposta ao desejo reprimido de se conectar profundamente com alguém. Não é sobre a troca física. É sobre preencher um espaço que ficou vazio demais por tempo demais. Por isso, o homem que deseja proteger sua relação precisa entender que manter a chama da intimidade acesa é um cuidado constante, não um gesto esporádico. A intimidade se constrói no dia a dia, com pequenos gestos de escuta, respeito, carinho e presença. Quando ela está viva, o desejo de buscar conexão fora tende a desaparecer. Mas quando ela morre, a relação perde o que a torna única, e tudo ao redor passa a parecer mais interessante. Nem toda traição nasce do impulso. Algumas surgem como um encerramento silencioso de uma história que já deveria ter terminado, mas que, por medo, comodidade ou convenção, ainda persiste. Quando a mulher não consegue ou não quer encerrar verbalmente uma relação, o ato de trair pode funcionar, inconscientemente, como uma forma de colocar um ponto final sem precisar dizê-lo.
Ela já não sente mais conexão, nem admiração, nem desejo. Mas também não encontra coragem para encarar a separação, explicar ao parceiro ou lidar com a culpa de ser a responsável pelo fim. Assim, a traição aparece como um ato limítrofe, algo que acelera o fim, que força a ruptura ou que dá ao outro um motivo para sair primeiro. Nesse cenário, a infidelidade funciona como um desencarte emocional. É como se ela dissesse: não sei como sair disso, mas preciso que acabe. É um mecanismo doloroso, e muitas vezes injusto, mas real. Especialmente em relações longas, onde os laços familiares, financeiros ou sociais dificultam uma separação direta. O homem que se vê nessa situação costuma se sentir profundamente traído, e com razão. Mas, em alguns casos, a traição não foi uma armadilha, e sim um grito mudo de uma mulher que já não suportava mais viver um papel que não fazia sentido, e que preferiu ser descoberta do que confessar abertamente o desejo de partir. É um alerta final, ainda que disfarçado. Um gesto que, por mais que pareça cruel, pode ser a única forma que ela encontrou para encerrar um ciclo. Por isso, é essencial que os sinais do desgaste emocional não sejam ignorados. Quando a relação já não alimenta ninguém, insistir nela por inércia é empurrar dois seres humanos para o abismo da frustração. A traição, nesse caso, é o reflexo de um término que já aconteceu por dentro, mas que ninguém teve coragem de oficializar. E talvez o aprendizado mais difícil aqui seja este: às vezes, encerrar com verdade é muito menos doloroso do que prolongar por medo. A traição é um dos episódios mais dolorosos que podem ocorrer dentro de uma relação. Mas, como vimos ao longo deste vídeo, ela raramente acontece por acaso ou por pura maldade. Muitas vezes, ela é sintoma, não causa. Um reflexo profundo de dinâmicas emocionais que foram se corroendo silenciosamente ao longo do tempo. Cada comportamento analisado aqui aponta para uma ausência, um desajuste, uma dor não dita. Quando a mulher trai, não significa que ela ama menos ou que é incapaz de fidelidade. Pode significar, sim, que ela está emocionalmente exausta, que perdeu a conexão consigo mesma ou que se sente invisível dentro do relacionamento. Isso não justifica o ato, mas o explica. E quando compreendemos o que há por trás, nos tornamos mais capazes de curar, prevenir e transformar. O homem que busca entender os sinais silenciosos, que aprende a escutar de verdade, a respeitar os limites emocionais e a fomentar um espaço seguro para o crescimento mútuo, não está apenas protegendo a relação. Está se tornando um parceiro melhor, mais consciente, mais maduro, mais presente. Afinal, fidelidade não se sustenta por vigilância, mas por vínculo, por conexão real, por presença afetiva. Que este vídeo não sirva para alimentar desconfianças, mas para despertar diálogos. Que ele seja um convite à reflexão, e não uma sentença. Porque quando escolhemos olhar para os bastidores emocionais da traição, temos a chance de reconstruir, com mais verdade, mais escuta e mais amor. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.